Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estudar. Nós vamos ver a palavra de Deus. Os irmãos, abram a Bíblia do profeta Jeremias. Quero perguntar essa noite: quem é vaso aqui? Quem é vaso? Todos nós somos vasos, né? Então nós vamos ver aqui. Capítulo 18 de Jeremias. Capítulo 18 de Jeremias. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Glórias a Deus. A irmã vai conduzir as crianças, né? Deus abençoe essas crianças, são bênçãos de Deus. Precisar de abrir o armário lá, iniciado lá. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga: eu estou procurando. Profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre transformando vasos, transformando vasos ruins para fazer vasos de honra. Transformando vasos nessa noite. Nós vamos falar sobre isso. Capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Senhor, desliga as coisas lá, por favor. Está com minha voz. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem sentar. Sabemos que todos nós somos feitos da terra. Jesus pegou o barro e fez o homem, né? A sua imagem e semelhança. Amém. Então, significa que nós somos vasos na mão do Senhor, porque nós sabemos que o vaso é feito também do barro. E quando fala de vaso, quando fabrica o vaso, é para usar aquele vaso para alguma coisa, não é? O vaso tem que ser perfeito, não tem? Porque se o vaso não for perfeito, não vai servir para nada. Não vai servir para ser usado, para fazer nada para aquele vaso. E eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus fala de muitos lugares sobre o vaso. E aqui nós vimos na palavra de Deus, no versículo 4, que o oleiro estava fazendo o vaso. Aleluia, Jesus. Mas chegou um momento que o vaso quebrou no mão do oleiro. Ele precisou tornar, mexer com aquela argila, né? Para preparar de novo o vaso. E aqui na Bíblia, irmãos, fala que o vaso, ele quebrou no mão do oleiro. Tem às vezes alguns pregadores que a gente ouve, que eu vi falar que Deus quebra o vaso para ter de novo. Mas aqui na palavra fala que foi Deus que quebrou o vaso. Porque fala que o vaso se quebrou no mão do oleiro, não é? Não foi Deus que quebrou o vaso. O vaso quebrou no mão do oleiro. E por que o vaso quebrou? Porque o barro
não estava preparado. Era o vaso naquele momento ali estava sendo um vaso podre, quebrou na mão do oleiro. E isso fala muito para nós, irmãos, que nós, quando nós estávamos no mundo, nós éramos vasos também, porém considerados como fossem vasos podres. Não servia para nada, apenas para agradar o mundo aí. Algumas pessoas no mundo às vezes agradavam. É muito difícil, porque para agradar o povo do mundo ele tem que ter pelo menos um cantor especial, um jogador de futebol, alguma coisa assim, né? É um vaso podre, mas ainda serve para alguma coisa. Mas, irmãos, por isso que nós temos que ver a preciosidade de nós para o Senhor. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver Deus transformando vasos, irmãos. Deus pegando vasos podres e recuperando, acertando o vaso, preparando o vaso novamente. Aquele vaso quebrado, não servia para nada, era podre. Mas Deus pega aquele vaso e faz o vaso de honra. Irmãos, às vezes, irmãos, nós como vasos podres, assim, a gente, por causa do pecado, Deus permite que a gente saia de uma terra, de uma coisa que às vezes a gente acha que não dá muito bom para a gente vai para outro lugar, e Deus permite. Qual o caso de meu genro contando aqui de domingo, né? Deus permitiu que eles fossem para ali, passaram por ter tipo de necessidade, ainda passam, não estão passando mais como passavam, mas ainda passam. Mas é porque Deus está preparando eles para uma obra maior na vida deles, para ter certeza. Aí você vê uma coisa, Deus pega assim, a Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, não é assim? Está em Coríntios fala isso. Irmãos, aí tem pessoas que falam assim, e pessoas que elas fazem tanta coisa errada, depois elas dizem que convertem, vira crente, e põe a Bíblia debaixo do braço e sai por aí falando que é crente, já fez tanta coisa ruim, porque não conhece a palavra, irmãos, não conhece o Deus que fez o vaso, não conhece o Deus que pode pegar aquele vaso ruim, aquele vaso podre, e fazer um vaso especial, um vaso maravilhoso, para trabalhar com aquele. Deus trabalha com aquele vaso, Deus trabalha na nossa vida, irmãos, e faz de nós vasos especiais, maravilhosos. Olha vocês verem Moisés, por exemplo. Moisés estava lá no Egito, né? Nasceu, cresceu no Egito, 40 anos. 40 anos. Logo Moisés pega e mata um camarada lá. Teve que fugir. Toda pessoa que mata, geralmente procura logo fugir, né, irmãos? E Moisés fugiu para o deserto. Por 40 anos que se está no deserto. 40 anos. Ninguém conseguiu pegar Moisés para prender, porque eu estava lá no deserto, escutando só ovelha berrando, irmãos, e Moisés, mesmo sendo vaso podre, porque ele tinha matado alguém, estava fugindo, não podia mais ficar no Egito.
Chega lá, irmãos, no Monte Sinai. Chega no Sinai, irmão, ali. Olha quem apareceu Moisés. Nosso Deus, irmão. Olha como é que nosso Deus é tão maravilhoso. Viu como é que Deus faz, irmão? Talvez se fosse outras pessoas iam castigar Moisés. Mas Deus não jogou na cara de Moisés, não se matou o camarada lá. Você no céu, não. Mas Deus falou com Moisés: olha, eu vou te usar, Moisés. O eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Aleluia a Deus. E pegou Moisés como um vaso que não valia nada e enviou Moisés para ir falar com o faraó. Olha o que Deus faz, irmão. Olha como é que Deus faz. Aí Moisés, pessoas vão dizer, né? Quer dizer, primeiro ele falou assim: Senhor, mas como é que eu vou? Quis dizer assim que ele era gago, não tinha condições de ir lá e falar com o faraó. Deus falou: não pode deixar que eu vou arrumar mais um para te ajudar. Eu vou enviar Arão junto com você para falar com você. Então, irmãos, quem quis falar para mim e para você? Que ainda que nós estamos, quem sabe, sentindo assim, como fosse um vaso que ainda não tem muito valor para Deus. Deus quer consertar cada hora mais nosso vaso. Deus quer consertar você e eu. Deus quer consertar, com certeza. Ele quer realmente nos abraçar de novo para fazer um vaso melhor. Porque é por isso que a gente passa por certa situação. Nós vimos que nós vamos lá no livro de Noemi, um livro de Ruth, né? Vocês vão ver Noemi, o marido dela. Aliás, o marido, deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Mas, irmãos, a gente vê que o marido daquela mulher, né, foi com ela, o marido de Ruth. Noemi é a nora, né? Ruth foi com seu marido, saiu de Belém, da casa do pão, lá de Judá, e foi peregrinar, irmãos, em outra terra. Ele saiu dali de Belém, foi peregrinar lá no país de Moab. Aí quando lá ele morreu também os dois filhos dele, e Ruth voltou. Aí voltou com as suas duas noras. Aí, irmãos, quando Ruth chega, vem de lá, Ruth estava tão triste que Ruth falou assim, quer ver? Aliás, espera aí. Olha que nós vamos ver aqui. Deixa eu confirmar aqui, irmãos. Ruth retorna com Noemi para Belém. Então se levantou ela com as suas noras para voltar ao país, versículo 6, de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava com ela as duas noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que está cheio de descanso, cada uma em sua casa e a casa do seu marido. Entrai em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: é essa porventura  Ela, porém, lhes respondeu: não me chamais
não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamai Noemi? Visto que o Senhor testemunhou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Assim Noemi voltou